esqueci o nome de alguns, me falha a memória. Então, Nando Menezes, Paulo André. Eita, é muita gente. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Meu amigo Leandro, Deus abençoe. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 6, Moisés, versículo 1 em diante. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Abaixa o fundo musical para mim, por favor. O lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. E construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele, ide. Então um deles disse, serve-te de ires com os teus servos. Respondeu Eliseu, eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira, enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele, ai meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou uma madeira, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Amém? Meus amados e queridos, graças ao nosso bondoso e eterno Deus, que concede-nos mais uma vez a bênção e a grande riqueza, e também o grande privilégio de poder ocupar esta santa tribuna para fazer uso da exposição de sua bendita e de sua poderosa palavra. Nesta oportunidade que o Senhor Deus concede-me de poder, mais uma vez, transmitir-lhes uma mensagem da parte de Deus. E tomando por base o capítulo de número 6 do segundo livro dos reis de Israel, aonde fala-nos do grande milagre que o profeta Eliseu operou através do poder do Espírito de Deus, fazendo flutuar o ferro do machado. Os senhores conhecem bem a história do profeta Eliseu, que foi o sucessor de um dos maiores profetas que a Bíblia já relatou, que atendia pelo nome de Elias, conhecido como o leão dos profetas, um homem audacioso, corajoso, um homem que marcou a sua época, marcou uma geração. Elias era o profeta do fogo. Elias era o profeta que, segundo a Bíblia, era o único que profetizava
segundo a sua própria palavra. Quando ele dizia, segundo a minha palavra, e o Senhor Deus concordava e executava a palavra profética de Elias. Este homem chamado Elias, que alcançou o patamar mais alto de um reconhecimento de intimidade com Deus, quando ele exerceu o seu ministério profético. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus deu ordem a Elias que ungisse a Eliseu, profeta, em seu lugar. Eliseu, sabendo da árdua missão, Eliseu, sabendo da grande responsabilidade que estaria sobre os seus ombros para assumir o lugar de Elias, quando Elias perguntou a ele o que é que ele queria receber, que seria lhe concedido, Eliseu, sabendo da missão, disse: eu não tenho dúvida, eu quero que venha sobre mim a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. A Bíblia Sagrada nos diz que Elias disse: se me vires sendo tomado por cima de ti, tu terás o que tu me pede. E diz a Bíblia que andavam Elias e Eliseu, veio um redemoinho e separou os dois, e apareceram carros de fogo e seus cavaleiros, e Deus levou Elias, e Elias deixou a capa, e Eliseu a pegou, e nós entendemos que ao pegar a capa, a porção dobrada do Espírito veio sobre ele. Assim como Deus foi com Elias, Deus também passou a ser com Eliseu. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus começou a operar milagres no ministério do profeta Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu começou a ganhar notoriedade, porque Deus começou a agir. O azeite da viúva multiplicou, o filho da sunamita, a cura de Naamã e também a morte na panela. Estes milagres, estes feitos miraculosos, deu a Eliseu uma fama, um reconhecimento, notoriedade em todos os termos da terra de Israel. E Eliseu também tinha agora, sob sua responsabilidade, a escola de profetas. Logo quando a vizinhança, os povos adjacentes começaram a ouvir o que Deus estava fazendo na vida de Eliseu, nasceu um desejo no coração daquela geração de também serem profetas. Logo todos queriam se matricularem na escola do profeta Eliseu, porque a notícia era esta: Deus está operando na vida de Eliseu, Deus está usando Eliseu. Logo a geração começou a desejar e querendo aprender o ofício de profeta. Só que a escola de profeta não comportava a procura, porque agora todos queriam ser profetas. Nós vamos nos matricular na escola de Eliseu. Eu ouvi dizer que lá Deus opera. Eu ouvi dizer que lá Deus manifesta o poder. E eu quero aprender com Eliseu. Eu quero conhecer Deus, o Deus de Eliseu. A secretaria da escola não suportava mais fazer as inscrições, as fichas para os novos alunos. Todos só queriam estudar na escola de Eliseu, pastor Paulo. Todos só queriam aprender
na escola de Eliseu, logo a escola não suportou e ficou pequena demais. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses e explicar que espaço sempre foi um problema na vida de Jesus. Jesus nunca resolveu o problema de espaço. Nunca, nunca. Na cidade não dava para pregar porque a multidão não deixava. Ele ia para o deserto, eram mais de 8.000. Na casa não dava, teve que descer o aleijado pelo telhado. Jesus nunca resolveu o problema de espaço, não porque ele era incapaz ou é porque aonde Deus está, o lugar sempre será pequeno. Sempre será pequeno. Porque aonde Deus opera, não fica minguado. Onde Deus está, o negócio progride, cresce, alavanca, prospera. O que Deus manda eu lhe dizer nesta noite é que se Ele está na tua vida, tu não vais ficar estagnado. Você vai crescer, teu ministério vai crescer, tua chamada vai crescer, tua igreja vai crescer, tua agenda vai crescer, a unção vai aumentar, a graça vai crescer, o milagre vai aumentar, o poder vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Bíblia Sagrada nos diz que Eliseu está com problema de espaço, mas ele não percebe e talvez não queira mexer. Mas aquela geração, e eu digo nesta noite, respeitem esta geração, porque esta geração tem desejo de pregar, esta geração tem desejo de profetizar. Vamos separar alguns, mas vamos falar daqueles que têm desejo de pregar, de fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que aquela geração, eles alunos percebem que o espaço é pequeno, que o espaço não comporta mais, que o calor é insuportável, e muita gente quer entrar, muita gente quer vir. Então aquela geração aproxima-se de Eliseu e diz para Eliseu, disseram os filhos dos profetas a Eliseu: meu senhor, o lugar que nós estamos é pequeno demais para nós, não dá para aprender mais aqui, não dá para cultuar mais aqui, não dá para se ficar bem, não há mais conforto, e nós estamos aqui e muita gente quer se inscrever, mas não tem como nós vamos comportar e receber os novos alunos? Eliseu sabe que o lugar é pequeno, mas ele não mexe, porque ele é o sucessor de Elias, e Elias é Elias, e ele é Eliseu. Quando Eliseu ouve isto, os meninos dão uma ideia, uma sugestão. Os meninos dizem assim: vamos até ao Jordão, e nós lá cortemos cada um de nós uma viga, e façamos lá um lugar para nós habitarmos. Veja como os meninos estão cientes da responsabilidade. Meu senhor Eliseu, o lugar que nós estamos é estreito demais, vamos até ao Jordão. Eliseu está no ápice de seu ministério. Eliseu está subindo como que sobe alguém empurrado e puxado por Deus. Quando Eliseu está naquela subida avassaladora, vem o conselho dos alunos: vamos até o Jordão. Segundo a Bíblia Sagrada, Jordão significa o que desce. A proposta não é melhor do que outra. Esta é a proposta melhor que alguém poderia fazer. Meu senhor, vamos até o Jordão. O que é isto, pastor Elcio? É o ápice de um conselho para quem está tendo projetado. É o ápice de um conselho para quem está sendo ovacionado. Qual é? Vamos até o Jordão. Vamos descer.
Eu, senhor Eliseu, vamos aproveitar que todo mundo quer estudar na sua escola, quer te ouvir pregar, quer te ouvir ensinar. Vamos dar uma descida. Vamos até o Jordão. Vamos lá na água barrenta. Vamos lá no lugar da humilhação. Descer ao Jordão significa descer nas asas da humilhação. Lá vai o conselho. Quando tua agenda começar a lotar, aproveite e vá até o Jordão. Quando alguém quiser só ouvir você pregar, vá até o Jordão. Quando alguém começar a te aplaudir, está na hora de você descer o Jordão. Quando te procurarem para bater foto só com você, vai para o Jordão. Quando começarem a aplaudir e te exaltar, pegue as asas da humilhação e vai até o Jordão. Jordão é lugar da humilhação. O diabo não pega crente no Jordão. O diabo só pega quem está por cima, mas quem vai no Jordão, ele não pega. Sua igreja começou a crescer, pastor. Vai para o Jordão. O teu campo aumentou. Vai para o Jordão. Tua convenção está aumentando. Vai para o Jordão. Teu conhecimento está aumentando. Vai para o Jordão. 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 Fazer o que no Jordão? Fazer o que no Jordão? Jordão é onde a gente conhece o nosso porém. Naamã, general do exército da Síria, mas diz a Bíblia, porém leproso. Quando alcançou a casa de Eliseu, Geazi disse, tem um homem lá fora, todo cheio de condecorações. Pelo que eu vi é importante. Pelo que eu vi é uma pessoa da alta sociedade e respeitado. O que ele tem? Porém leproso. Eliseu disse, ele não tem nada para dar a ele. O que ele quer está nas águas do Jordão. Mande ele mergulhar 7 vezes nas águas do Jordão. Volta a Geazi e diz, meu senhor, o profeta mandou o senhor mergulhar nas águas do Jordão. Ele não sabe quem eu sou o general, sei, o senhor é general, porém leproso. Ele não sabe que eu sou rico, o senhor é rico, porém leproso. Ele não sabe que eu mando e desmando, o senhor manda e desmanda, porém leproso. Ele não sabe que eu sou o braço direito do rei da Síria, é braço direito, porém leproso. Ele não sabe que eu trouxe ouro e prata, mas é leproso. Deixa eu lhe falar. Hoje eu vou largar nesse altar tudo que está dentro do meu coração. É lá no Jordão que a gente vê a nossa lepra. É lá no Jordão que a gente vê a nossa falha. É lá no Jordão que nós vê a nossa pequenez. Tu não é nada. Todos nós temos um porém. Todos. Só conheço um que não tem porém. Só conheço um que não tem porém. Paulo tinha porém, Isaías tinha um porém, Ezequiel tinha um porém, Elias tinha um porém, Eliseu tinha um porém, Naamã tinha um porém, Davi tinha um porém, Salomão tinha um porém, Sansão tinha um porém. O único que não tem porém é Jesus. E mesmo assim foi no Jordão. E por que tu não quer ir? O homem que não tinha porém foi lá, e você não vai. Vai hoje!
Eliseu é inteligente. A proposta é boa. Quem é melhor proposta que essa? Descer? A proposta é boa. Mas havia um grande problema. Mexer naquilo que Elias não mexeu. Belchior. Mexer na estrutura que o Elias não mexeu. Vocês estão loucos? Eu sou substituto do profeta maior. Como é que eu vou mexer no lugar que ele não mexeu? Nós não queremos que o Senhor mexa. Deixa o que ele fez aí. E vamos fazer algo diferente. Sai de trás do ministério de Elias. Deus tem um próprio ministério para o Senhor. Faça alguma coisa, porque o Elias já fez. Deus nos chamou para o Senhor fazer a sua parte. Está na hora de a gente parar de nos escondermos atrás do ministério do outro. O do Senhor é o do Senhor. O do seu filho é o do seu filho. O do seu pai é o do seu pai. O seu é o seu. Eu não vou derrubar o que os nossos pais na fé deixaram, porque eu não sou louco de quebrar a coluna que eles deixaram, mas eu vou fazer o que Deus mandou. Está na hora de você marcar o seu ministério. Está na hora de você marcar. E calamassúria. Quem quer marcar a tua chamada? Quem quer marcar? Quem quer marcar? Quem quer fazer algo diferente? Quem quer fazer? Quem quer fazer? Quem vai parar de ficar na carona do outro? Sai da carona do outro. A chamada é tua. Deus te deu a unção. Deus te deu a graça. Deus te deu o sonho. Faz você. Levante a tua mão para receber agora. Agora! Vou apertar hoje aqui. Meu Senhor, não é para o Senhor mexer no que está feito. Deixa o que está feito aí. Vamos com a gente. O Eliseu não quer se comprometer. Está faltando macho. Que se comprometam em fazer alguma coisa. O Eliseu não quer se comprometer. Ele está louco? Então ele libera, eles podem ir. E deixa eu aqui. Os meninos também não são bobos. Os meninos têm a força. Os meninos têm a saúde, têm a coragem, têm o sonho. Mas quem tem a unção é Eliseu. Ele disse, não, meu senhor. Nós não vamos sem o Senhor. A capa do Elias está contigo. Este novo projeto da tua vida, não leve quem não tem unção. Nesta sua nova etapa, não ande com quem não tem unção. Não ande com cambalacheiro. Não ande com negociador. Não ande com barganhista ou barganhador, sei lá qual é o nome dessa praga. Não ande com quem fale mal de pastor. Não ande com quem fale mal da igreja. Não ande com murmurador. Não ande com fofoqueiro. Não ande com caluniador. Não ande com mentiroso. Não ande com urubu. Ande com a pomba do Espírito Santo. Ande com quem tem a unção.
Quem tem unção, quem tem unção, quem tem unção, quem tem unção. Não dispense, não dispense, não dispense. Não ande com quem tem a capa de Acã. Não ande com quem tem a capa de Bartimeu. Ande com quem tem a capa de Elias, a capa de Paulo. A capa, a capa. Receba a presença agora. Diga comigo, um novo lugar, um novo projeto, uma nova etapa. Diga comigo, uma geração, uma ferramenta e um profeta. O Eliseu disse: eu vou. Chegaram no Jordão. E começou a obra. Pá, pá, madeira, pá, 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 pá. Vai se revelar agora um dos maiores valores dessa geração. De repente, o machado de um deles escapou-lhe na água. O menino desesperado grita: ai, meu Senhor! O machado era emprestado. Qual é o valor desta geração? Não havia ferramenta suficiente para todos. Mas isso não foi impedimento deles começarem uma nova etapa. O que é isso? Isso revela o interesse. Isso revela a força de vontade. Isto revela a humildade de pegar emprestado. Se na primeira barreira, se na primeira intempérie, você parar, teu sonho não vai ser realizado. Se na primeira luta você desistir, tu não vai conseguir o que tu queres. Esta geração não vai desistir. Vai pegar emprestado porque Deus é contigo. Vai pegar emprestado porque Deus é contigo. Vai pegar emprestado porque Deus é contigo. Se aquela viúva não fosse pegar vasos emprestados, o milagre dela seria deste tamanho. Porque o profeta disse: vai pegar vasos e não poucos. Ela poderia ter dito: não, se quiser milagre é com o vaso que eu tenho. Porque eu não vou sair daqui para que todo mundo saiba que eu estou passando necessidade. E o profeta disse: não pouco, mas muito. Porque enquanto tu fores humilde, o azeite cai. Mais humilde, mais azeite. Menos humilde, menos azeite. Mais humilde, mais azeite. Mais humilde, mais azeite. Quem quer receber azeite nesta noite? Eu quero falar de algumas razões pela qual o machado caiu. A primeira razão pela qual o machado caiu foi para mostrar que nós somos dependentes. Por quê, pastor? Porque o único machado, escuta aí, o único machado que não poderia cair era aquele. Porque ele era emprestado. Mas havia um grande problema: mexer naquilo que Elias não mexeu. Belchior. Mexer na estrutura que o Elias não mexeu.
Vocês estão loucos? Eu sou o substituto do profeta maior. Como é que eu vou mexer num lugar que ele não mexeu? Nós não queremos que o Senhor mexa. Deixa o que ele fez aí. E vamos fazer algo diferente. Sai de trás do ministério de Elias. Deus tem um próprio ministério para o Senhor. Faça alguma coisa, porque o Elias já fez. Deus nos chamou para o Senhor fazer a sua parte. Está na hora de a gente parar de nos escondermos atrás do ministério do outro. O do Senhor é o do Senhor. O do seu filho é o do seu filho. Do seu pai ou do seu pai? O céu é o seu. Eu não vou derrubar o que os nossos pais na fé deixaram, porque eu não sou louco de quebrar a coluna que eles deixaram, mas eu vou fazer o que Deus mandou. Está na hora de você marcar o seu ministério. Está na hora de você marcar. E calamassúria. Quem quer marcar a tua chamada? Quem quer marcar? Quem quer marcar? Quem quer fazer algo diferente? Quem quer fazer? Quem quer fazer? Quem vai parar de ficar na carona do outro? Sai da carona do outro. A chamada é tua. Deus te deu a unção. Deus te deu a graça. Deus te deu o sonho. Faz você. Levante a tua mão para receber agora. Agora! Vou apertar hoje aqui. Meu Senhor, não é para o Senhor mexer no que está feito. Deixa o que está feito aí. Vamos com a gente. O Eliseu não quer se comprometer. Está faltando macho. Que se comprometam em fazer alguma coisa. Eliseu não quer se comprometer, ele está louco? Então ele libera, eles podem ir. E deixa eu aqui. Os meninos também não são bobos. Os meninos têm a força. Os meninos têm a saúde, têm a coragem, têm um sonho. Mas quem tem a unção é Eliseu. Ele disse, não, meu senhor. Nós não vamos sem o Senhor. A capa do Elias está contigo. Neste novo projeto da tua vida, não leve quem não tem unção. Nesta sua nova etapa, não ande com quem não tem unção. Não ande com cambalacheiro. Não ande com negociador. Não ande com barganhista ou barganhador, sei lá qual é o nome dessa praga. Não ande com quem fale mal de pastor. Não ande com quem fale mal da igreja. Não ande com murmurador. Não ande com fofoqueiro. Não ande com caluniador. Não ande com mentiroso. Não ande com urubu. Ande com a pomba do Espírito Santo. Ande com quem tem a unção. Quem tem unção, quem tem unção, quem tem unção, quem tem unção. Não dispense, não dispense, não dispense. Não ande com quem tem a capa de Acã. Não ande com quem tem a capa de... Vamos até o Jordão. Vamos lá na água barrenta. Vamos lá no lugar da humilhação. Descer ao Jordão significa
descer nas asas da humilhação. Lá vai o conselho. Quando tua agenda começar a lotar, aproveite e vá até o Jordão. Quando alguém quiser só ouvir você pregar, vá até o Jordão. Quando alguém começar a te aplaudir, está na hora de você descer o Jordão. Quando te procurarem para bater foto só com você, vai para o Jordão. Quando começarem a aplaudir e te exaltar, pegue as asas da humilhação e vai até o Jordão. Jordão é lugar da humilhação. O diabo não pega crente no Jordão. O diabo só pega quem está por cima, mas quem vai no Jordão, ele não pega. Sua igreja começou a crescer, pastor. Vai para o Jordão. O teu campo aumentou. Vai para o Jordão. Tua convenção está aumentando. Vai para o Jordão. Teu conhecimento está aumentando. Vai para o Jordão. 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 Fazer o que no Jordão? Fazer o que no Jordão? Jordão é onde a gente conhece o nosso porém. Naamã, general do exército da Síria, mas diz a Bíblia, porém leproso. Quando alcançou a casa de Eliseu, Geazi disse, tem um homem lá fora, todo cheio de condecorações. Pelo que eu vi é importante. Pelo que eu vi é uma pessoa da alta sociedade e respeitado. O que ele tem? Porém leproso. Eliseu disse, ele não tem nada para dar a ele, o que ele quer está nas águas do Jordão. Mande ele mergulhar 7 vezes nas águas do Jordão. Volta a Geazi e diz, meu senhor, o profeta mandou o senhor mergulhar nas águas do Jordão. Ele não sabe quem eu sou o general, sei, o senhor é general, porém leproso. Ele não sabe que eu sou rico, o senhor é rico, porém leproso. Ele não sabe que eu mando e desmando, o senhor manda e desmanda, porém leproso. Ele não sabe que eu sou o braço direito do rei da Síria, é braço direito, porém leproso. Ele não sabe que eu trouxe ouro e prata, mas é leproso. Deixa eu lhe falar. Hoje eu vou largar nesse altar tudo que está dentro do meu coração. É lá no Jordão que a gente vê a nossa lepra. É lá no Jordão que a gente vê a nossa falha. É lá no Jordão que nós vê a nossa pequenez. Tu não é nada. Todos nós temos um porém. Todos. Só conheço um que não tem porém. Só conheço um que não tem porém. Paulo tinha porém, Isaías tinha um porém, Ezequiel tinha um porém, Elias tinha um porém, Eliseu tinha um porém, Naamã tinha um porém, Davi tinha um porém, Salomão tinha um porém, Sansão tinha um porém. O único que não tem porém é Jesus. E mesmo assim foi no Jordão. E por que tu não quer ir? O homem que não tinha porém foi lá, e você não vai. Vai hoje! Eliseu é inteligente. A proposta é boa. Tem melhor proposta que essa? Descer? A proposta é boa. Segundo a sua própria palavra. Quando ele dizia,
segundo a minha palavra. E o Senhor Deus concordava e executava a palavra profética de Elias. Este homem chamado Elias, que alcançou o patamar mais alto de um reconhecimento de intimidade com Deus, quando ele exerceu o seu ministério profético. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus deu ordem a Elias que ungisse a Eliseu, profeta, em seu lugar. Eliseu, sabendo da árdua missão, Eliseu, sabendo da grande responsabilidade que estaria sobre os seus ombros para assumir o lugar de Elias, quando Elias perguntou a ele o que é que ele queria receber, que seria lhe concedido, Eliseu, sabendo da missão, disse: eu não tenho dúvida, eu quero que venha sobre mim a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. A Bíblia Sagrada nos diz que Elias disse: se me vires sendo tomado por cima de ti, tu terás o que tu me pede. E diz a Bíblia que andavam Elias e Eliseu, veio um redemoinho e separou os dois, e apareceram carros de fogo e seus cavaleiros, e Deus levou Elias, e Elias deixou a capa, e Eliseu a pegou, e nós entendemos que ao pegar a capa, a porção dobrada do Espírito veio sobre ele. Assim como Deus foi com Elias, Deus também passou a ser com Eliseu. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus começou a operar milagres no ministério do profeta Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu começou a ganhar notoriedade, porque Deus começou a agir. O azeite da viúva multiplicou, o filho da sunamita, a cura de Naamã e também a morte na panela. Estes milagres, estes feitos miraculosos, deu a Eliseu uma fama, um reconhecimento, notoriedade em todos os termos da terra de Israel. E Eliseu também tinha agora, sob sua responsabilidade, a escola de profetas. Logo quando a vizinhança, os povos adjacentes começaram a ouvir o que Deus estava fazendo na vida de Eliseu, nasceu um desejo no coração daquela geração de também serem profetas. Logo todos queriam se matricularem na escola do profeta Eliseu, porque a notícia era esta: Deus está operando na vida de Eliseu, Deus está usando Eliseu. Logo a geração começou a desejar e querendo aprender o ofício de profeta. Só que a escola de profeta não comportava a procura, porque agora todos queriam ser profetas. Nós vamos nos matricular na escola de Eliseu. Eu ouvi dizer que lá Deus opera. Eu ouvi dizer que lá Deus manifesta o poder. E eu quero aprender com Eliseu. Eu quero conhecer Deus, o Deus de Eliseu. A secretaria da escola não suportava mais fazer as inscrições, as fichas para os novos alunos. Todos só queriam estudar na escola de Eliseu, pastor Paulo. Todos só queriam aprender na escola de Eliseu. Logo a escola suportou. Glória a Deus. Se eu
Leandro Menezes, Paulo André. Eita, é muita gente. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Meu amigo Leandro, Deus abençoe. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6, Moisés, versículo 1 em diante. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 6, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Abaixa o fundo musical para mim, por favor. O lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. E construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele, ide. Então um deles disse, serve-te de ires com os teus servos. Respondeu Eliseu, eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira, enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele, ai meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou uma madeira, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Amém? Meus amados e queridos, graças ao nosso bondoso e eterno Deus, que concede-nos mais uma vez a bênção e a grande riqueza, e também o grande privilégio de poder ocupar esta santa tribuna para fazer uso da exposição de sua bendita e de sua poderosa palavra. Nesta oportunidade que o Senhor Deus concede-me de poder, mais uma vez, transmitir-lhes uma mensagem da parte de Deus. E tomando por base o capítulo de número 6 do segundo livro dos Reis de Israel, aonde fala-nos do grande milagre que o profeta Eliseu operou através do poder do Espírito de Deus, fazendo flutuar o ferro do machado. Os senhores conhecem bem a história do profeta Eliseu, que foi o sucessor de um dos maiores profetas que a Bíblia já relatou, que atendia pelo nome de Elias, conhecido como o leão dos profetas, um homem audacioso, corajoso, um homem que marcou a sua época, marcou uma geração. Elias era o profeta do fogo. Elias era o profeta que, segundo a Bíblia, era o único que profetizava segundo. Não suportou e ficou pequena demais.
E aqui eu gostaria de abrir um parênteses e explicar que espaço sempre foi um problema na vida de Jesus. Jesus nunca resolveu o problema de espaço. Nunca, nunca. Na cidade não dava para pregar porque a multidão não deixava. Ele ia para o deserto, eram mais de 8.000. Na casa não dava, teve que descer o aleijado pelo telhado. Jesus nunca resolveu o problema de espaço, não porque ele era incapaz ou é porque aonde Deus está, o lugar sempre será pequeno. Sempre será pequeno. Porque aonde Deus opera, não fica minguado. Onde Deus está, o negócio progride, cresce, alavanca, prospera. O que Deus manda eu lhe dizer nesta noite é que se Ele está na tua vida, tu não vais ficar estagnado. Você vai crescer, teu ministério vai crescer, tua chamada vai crescer, tua igreja vai crescer, tua agenda vai crescer, a unção vai aumentar, a graça vai crescer, o milagre vai aumentar, o poder vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Bíblia Sagrada nos diz que Eliseu está com problema de espaço, mas ele não percebe e talvez não queira mexer. Mas aquela geração, e eu digo nesta noite, respeitem esta geração, porque esta geração tem desejo de pregar, esta geração tem desejo de profetizar. Vamos separar alguns, mas vamos falar daqueles que têm desejo de pregar, de fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que aquela geração, eles alunos percebem que o espaço é pequeno, que o espaço não comporta mais, que o calor é insuportável, e muita gente quer entrar, muita gente quer vir. Então aquela geração aproxima-se de Eliseu e diz para Eliseu, disseram os filhos dos profetas a Eliseu: meu senhor, o lugar que nós estamos é pequeno demais para nós. Não dá para aprender mais aqui, não dá para cultuar mais aqui, não dá para se ficar bem, não há mais conforto. E nós estamos aqui e muita gente quer se inscrever, mas não tem como. Como nós vamos comportar e receber os novos alunos? Eliseu sabe que o lugar é pequeno, mas ele não mexe, porque ele é o sucessor de Elias, e Elias é Elias, e ele é Eliseu. Quando Eliseu ouve isto, os meninos dão uma ideia, uma sugestão. Os meninos dizem assim: vamos até ao Jordão, e nós lá cortemos cada um de nós uma viga, e façamos lá um lugar para nós habitarmos. Veja como os meninos estão cientes da responsabilidade. Meu senhor Eliseu, o lugar que nós estamos é estreito demais. Vamos até ao Jordão. Eliseu está no ápice de seu ministério. Eliseu está subindo como que sobe alguém empurrado e puxado por Deus. Quando Eliseu está naquela subida avassaladora, vem o conselho dos alunos: vamos até o Jordão. Segundo a Bíblia Sagrada, Jordão significa o que desce. A proposta não é melhor do que outra. Esta é a proposta melhor que alguém poderia fazer. Meu senhor, vamos até o Jordão. O que é isto, pastor Elcio? É o ápice de um conselho para quem está sendo projetado. É o ápice de um conselho para quem está sendo ovacionado. Qual é? Vamos até o Jordão. Vamos descer. Eu, senhor Eliseu, vamos aproveitar que todo mundo quer estudar na sua escola, quer te ouvir pregar, quer te ouvir ensinar. Vamos dar uma descida.